Livro de Jó, capítulo 42. E eu gostaria de perguntar se está todo mundo bem aí. Vocês estão sentindo frio? Não? Está tudo na santa paz do Senhor? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. Nós vamos ler apenas um verso. E este verso será o verso de número 2. Jó, capítulo 42, verso de número 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos ler de novo? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua graciosa palavra. E queremos ser, ó Deus, alimentados por ela esta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, nos dando, ó Deus, entendimento. E que Teu Espírito Santo, Senhor, possa preparar, Deus, todo o nosso ser para receber a instrução do Senhor esta noite. Ó Deus, seja o Senhor o edificador do corpo de Cristo, Pai. E que a sua igreja, Deus, seja alimentada por Ti esta noite. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em tudo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Deus, que estão neste momento, Pai, diante da Tua santa e sagrada Escritura, para ser, ó Deus, alimentado por meio dela. Abençoa também os irmãos que estão em casa, Senhor, e que nada venha nos distrair, que nada venha, Senhor, tirar o nosso pensamento, Senhor, que o Senhor leve cativa a nossa mente. Não deixe, Pai, que este momento de turbulência, Senhor, no dia de hoje, possa, Senhor, perturbar nosso coração, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Ó Pai, abençoa, Pai, a mim também, Senhor, com a graça da sabedoria, Senhor, de expor tudo aquilo que revelaste e falaste ao meu coração esta noite para o Teu povo. Seja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Meus irmãos, esta noite, tá bom? Eu quero refletir convosco sobre este verso. E, como disse outrora, tem certas passagens nas Escrituras que elas são assim bem poderosas e profundas e que saltam aos nossos olhos assim a grandiosidade do que está sendo dito e expresso na palavra do Senhor. Por isso mesmo a gente entende, considera que ela é viva e eficaz. Tá bom? Ela é viva e eficaz. E para que a gente possa compreender, tá, eu estava orando para pedir a Deus que palavra poderia trazer para nós esta noite, porque eu entendia que este dia seria um dia mesmo agitado para muita gente, para o país inteiro. E aí Deus falou fortemente ao meu coração na última vigília da noite. Lembra disso aí? Que Ele vem falar conosco, né? A gente ora, vai dormir, de repente lá, pela última vigília da noite, aparece Deus, falando conosco, dentro de nós, e a gente com Ele, e Ele com a gente. E nesse momento que a minha mente tensionava em trazer uma palavra, e conversando com Deus, lá nas profundezas do sono, que é o mistério de Deus que a gente não entende, né? Deus simplesmente diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu Deus! Quando levantei, irmãos, fui em busca disso aí, eu pensei que este verso pudesse estar no Novo Testamento, mas não, está no livro de Jó, capítulo 42. E aí, vamos entender então, por que Jó diz isto? Por que isto está aqui do jeito que está, não é? Bem, nós entendemos, tá? Que Jó foi um personagem bíblico que viveu nos tempos do patriarca, ou na era dos patriarcas. Por quê?
Porque nós percebemos a ausência do nome da nação e do povo de Deus, Israel. Então isso significa que Israel ainda não estava formado em si, tá bom? Nem também menção sobre a lei do Senhor, sobre os mandamentos de Deus. Então a gente entende que Jó viveu em um tempo antes de Moisés, bem antes de Moisés. E muitos estudiosos vão atestar que este livro foi escrito por Moisés, ou por alguém, tá bom, que passou perto da experiência de Jó também. Alguns podem atribuir ele a Eliú. Eliú é o quarto personagem que aparece no livro, né? Depois dos 3 amigos de Jó estarem acusando ele de pecado, estar sofrendo por isso, aparece Eliú, uma figura desconhecida, um jovem desconhecido, e que fala a verdade acerca de Deus e dos propósitos de Deus. Aí Eliú, ele entra lá por volta do capítulo 36, faz os seus discursos, ou é 34, faz os seus discursos, e ali no capítulo 37 ele para os seus discursos. E no 38 Deus entra em ação, aí os discursos agora é de Deus, a partir do capítulo 38 do livro de Jó. E nós percebemos também pela própria vivência dele, porque ele nessa época oferecia sacrifícios pela sua família. Então nós entendemos que ainda não existia a figura do sacerdote segundo a linhagem de Arão, porque só quem podia oferecer sacrifícios a Deus era o sacerdote segundo a lei. Então, como ainda não havia entrado a lei, Jó, como pai de família, como cabeça do seu lar, era responsável por ensinar a sua família no caminho do Senhor, como Abraão fez. Então, este é um indício de que Jó viveu nesse tempo. Outro indício é o número de anos que ele viveu. Geralmente, quando lemos as escrituras do Velho Testamento, a gente vai percebendo as idades das pessoas. Aí no princípio, quando tudo ainda era novo, antes do dilúvio, né, os homens viviam 700, 800, 900 anos. Matusalém foi quem mais viveu. Depois do dilúvio, aí esse número foi diminuindo, e os homens passaram a viver 100 e tantos anos, 175 anos, 156 anos. E a Bíblia diz que Jó viveu 140 anos. 140 anos, que é a média de idade para o tempo justamente de Abraão, de Isaac, de Jacó, por aí, tá bom? Por esse tempo aí. E nós vamos perceber também que devido a Jó, ele ter esse contato, ou ter ouvido alguma coisa acerca de Deus, ele temia Deus. E está escrito, logo no capítulo 1, que ele temia tanto a Deus, que ele era conhecido diante de Deus, porque era um homem que temia Deus, que se desviava do mal, que era íntegro, né? Então, tudo isso é dito acerca de Jó. E Jó era um homem justo. Ele também era um homem notável, ele era grande, ele tinha grandes riquezas e também tinha sabedoria. Ele sentava para aconselhar os demais. E ele também acolhia necessitados, e ele dava esmolas, e ele acolhia em sua casa, dava comida, mantimento e tudo mais. Então Jó era alguém que era afamado naquela região. No entanto, não foi Jó que escreveu o seu livro, porque ele não tinha em mente o que estava acontecendo entre Deus e Satanás para provar sua vida. Isso veio depois. Então, alguém recebeu isso e então passou a escrever acerca disso, acerca de Jó. Não é? E nós percebemos então pela dinâmica do livro, quem lê o livro, né, vai perceber isso. No começo apresenta a integridade de Jó, a prova que Satanás faz se realmente ele amava a Deus pelo que ele tinha, pelos seus bens. Deus permite que Satanás venha tocar na propriedade de Jó, nos bens de Jó. Ele devora tudo, fica só a família de Jó. Jó permanece ainda fiel. Isso é uma afronta a Satanás, porque ele perdeu no seu desafio que ele fez. Depois ele vai tentar provar novamente a fé de Jó em Deus pela vida de Jó. Pele por pele, o homem dará por sua alma. Então, Deus permite que Satanás toque agora em Jó, mas não venha a ferir sua alma, né, a matá-lo.
E aí vem a enfermidade que toma conta de Jó, dos pés à cabeça, que são úlceras grandes e que provocam muitas dores e deixa a carne podre, a ponto de ninguém chegar perto por causa do mau cheiro. E a casca grossa das feridas teria que ser rapadas com cacos, né? E isso está descrito no livro também. Aí, tudo isso levanta questionamentos, e os amigos de Jó vêm, ficam 7 dias olhando para o sofrimento dele e não dizem nada. Quando começa a abrir a boca, começa a acusar Jó de algum pecado. E Jó, né, até então também calado, começa a refletir sobre o que está acontecendo com sua vida, sobre tudo isso que está acontecendo com o seu ser. O que foi que eu errei para eu sofrer tanto assim, ou para receber o juízo de Deus? E nesse tempo, tudo isso, ele atribui a Deus. Ele não diz nada que é Satanás que está intentando contra a vida dele. Ele entende que o bem e o mal pode proceder do Senhor. O sofrimento pode proceder do Senhor. E de onde é que vem isso, né? De onde é que vem essas coisas? Bem, o próprio Jó vai dizer que antes desta experiência com Deus, de ter encontrado Deus e Deus falar com ele apenas conhecia Deus de ouvir falar. Obviamente, ele ouviu falar dos feitos de Deus no princípio, como por exemplo, o dilúvio, ou a criação. Ele ouviu falar que Deus criou todas as coisas, e que criou o homem também à sua imagem e semelhança. Ele ouviu falar que Deus formou a mulher, e deu ao homem para ser sua companheira e para povoar a terra. Ele ouviu falar sobre tudo isso. Ele ouviu também falar como Deus ele executa o juízo contra o pecado. E aí, quando o mal se proliferou sobre a terra, Deus enviou o dilúvio. E isso é espalhado por toda aquela região acerca disso aí. Daí então, o temor de Deus se estabelece no coração de Jó, a fim de que ele, quando vê os seus filhos fazendo os seus banquetes, ele teme que os seus filhos tenham pecado contra Deus, e para que Deus não os mate, ele oferece sacrifícios em prol dos seus filhos, para que Deus perdoe as transgressões deles. E onde veio essa história de sacrifícios? Aí nós vamos perceber novamente que quando Noé sai da arca, oferece sacrifícios, Deus recebe. E depois outros começam também a oferecer sacrifício. Abraão ofereceu sacrifícios, Isaac ofereceu sacrifícios, Jacó ofereceu sacrifícios. Então todos eles fizeram isso diante de Deus. E Jó também aprendeu isso. Então há um conhecimento de Deus no coração de Jó, a ponto dele andar desta maneira, temer a Deus e viver do modo que ele viveu. Mas, a parte disso, o desejo de Deus para aquele que mantém fé nele, é que a gente tenha convicção. Então, nosso relacionamento com Deus deve gerar em nós confiança e descanso em Deus. Nosso relacionamento com Deus deve gerar em nós confiança e descanso em Deus, tá? E Deus deseja que isso aconteça com todos nós. Aí imagina só, irmão, este final de semana carregado de desconfiança e de incerteza acerca do futuro do nosso país e de como será a igreja se a esquerda ganhar ou algo dessa natureza, e todo mundo ficando perturbado e etc e tal. Aí a gente precisa voltar os nossos olhos para a Escritura. Por quê? Porque o Deus deseja que nós venhamos saber que Ele é todo-poderoso e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus deseja que a gente saiba disso. Tá bom? Aí eu entendi porque Deus realmente ministrou isso para nós esta noite, para que a igreja aqui, a ação evangélica, os crentes desta casa, tenham confiança em Deus e descansem em Deus. Tá? Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não é? Ele pode todas as coisas. E aí nós vamos pensar então nesta sentença, detalhadamente nela, para nós compreendermos como foi que Jó chegou a isso. Bem, eu já falei sobre o que Jó anteriormente conhecia de Deus e o que aconteceu depois que Deus se apresenta para ele, tá?
Então, voltando um pouquinho, capítulo de número 38, verso 1, o texto sagrado vai dizer: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então, as indagações eram: por que estava acontecendo isso com ele? Por que ele estava sofrendo tanto? Qual foi o mal que ele fez? Ele até diz assim: se eu pudesse marcar uma audiência com o Todo-Poderoso para falar com ele face a face. Algo dessa natureza. Então, Deus, para mostrar a sua grandeza, sua soberania e seu poder, aparece no meio de um redemoinho, fala com Jó. E Deus não vai dar explicação das coisas que estão acontecendo com ele. Nem vai ficar bajulando ele: você é meu filhinho amado, meu querido, você é a primazia do meu coração, algo dessa natureza. Não. Deus vai falar com Jó para colocar Jó no lugar dele e saber quem é Deus. E aí Deus começa então a indagar algumas coisas. E nessa primeira parte do diálogo de Deus, o que é enfatizado, tá bom, é o conhecimento de Deus. Então ele diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às olas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Olha, irmãos, quando Deus começa a fazer essas perguntas, e Jó passa a ouvir sobre isso, com certeza ele refletiu: realmente, onde é que eu estava quando Deus fez tudo isso, ou começou a fazer tudo isso? Eu não vou ler o capítulo todo, mas o que Deus está querendo mostrar é assim: olhe para tudo que eu fiz, veja o quanto sabedoria e poder existe nisso, para que você possa ter então alguma oportunidade de dialogar comigo e argumentar a seu favor contra a minha vontade, a minha soberana vontade. Aí você imagine realmente que a gente não sabe, né? As bases que sustentam a Terra. O que tem de conhecimento acerca disso? A gente sabe que a Terra está numa órbita que ela é, segundo a astronomia, um globo. Hoje nós temos ideia do diâmetro da Terra, porque alguns estudiosos fizeram algumas medidas e etc, coisa e tal, mas esse tempo não tinha ideia dessas coisas, e ela está assim, vagando no espaço, rodando no seu próprio eixo, e dando uma volta através do Sol, segundo o que a gente entende e aprendemos isso aí. Mas você imagina assim, como é que isso se sustenta num espaço tão vasto como é? Como é que ele permanece do mesmo jeito, na mesma órbita e etc e tal? Fora as demais forças que incidem sobre nós, que vêm de fora e que Deus, ele faz essa menção aqui. Por acaso você sabe as influências que os astros têm sobre a Terra? Que foi Deus que estabeleceu isso também? Que faz com que as explosões solares cheguem, que faça efeito sobre nós aqui na Terra, que faça com que os cometas que passem de um lugar para outro, das explosões das estrelas que existem, os buracos presentes em todo o universo, e cada um no seu devido lugar, executando justamente aquilo que Deus tenciona, para que neste planeta tudo seja mantido com vida. E para que tudo isso seja sustentado pelo poder soberano de Deus, que rege tudo isso em plena harmonia, e que nada foge do controle de Deus, mas tudo Ele ordena, porque a Bíblia diz que Ele chama esses
astros pelo nome, todos se apresentam ante a ele, e nenhum vem a faltar, e tudo que ele designou para que cada um realmente fizesse, faz grandemente, e executa o seu propósito para o qual foram criados, e assim glorifica o Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso. Então neste momento Jó começa a definhar, tá bom? E olhar assim, eu sou pequeno demais, e minha causa também é pequena demais diante de um Deus grande como o Senhor, e mais diante do meu Deus, porque ele tem fé em Deus. Ele tem fé em Deus. É tanto que Deus, depois que fala sobre isso, tá bom? Depois que fala sobre o conhecimento dele, ele fala do conhecimento sobre os astros, ele fala do conhecimento sobre as ações, dos fenômenos da natureza que acontecem sobre a terra, ele fala do conhecimento dos animais, das moradas dos animais, ele fala do cavalo, ele fala da avestruz, ele fala da águia, ele fala das cabras montesas, ele fala do boi selvagem, ele fala sobre tudo isso, e ele pergunta a Jó: Jó, quem foi que estabeleceu tudo isso, Jó? Quem foi que ensinou esses animais a serem assim? Aí Jó fica bem miudinho, bem pequenininho, ele estava se achando alguém, mas nessa hora ele viu que ele é pequeno demais. É tanto que no capítulo 40, pule um pouquinho aí, quando Deus encerra essa primeira parte do diálogo com Jó, no capítulo 40, quando Deus diz a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Aí Jó, no verso 3 fala: então respondeu Jó ao Senhor e disse: sou indigno de que te responderia eu. Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Uma das coisas que todos nós devemos reconhecer, irmãos, é a nossa pequenez diante de Deus e nossa dependência desse Deus. Quem seríamos nós sem Deus? O que seria de nós sem Deus? O que a gente entenderia se Deus não concedesse por misericórdia luz à nossa mente para compreender as coisas reveladas por Ele? Nós precisamos, irmãos, reconhecer isso e sermos gratos a Deus, porque Ele nos salvou e nos fez povo seu. E devemos buscar em nosso relacionamento crescer nisso, a fim de realmente gerar confiança em Deus em nosso coração e descanso nele também. Aí depois que Jó fala isso com Deus, que ele conversa e dialoga e vê que ele é indigno de estar perguntando a Deus por que ele, a causa do sofrimento, se ele tem sido tão justo e íntegro, Deus agora vai falar com Jó acerca do poder de Deus. E a partir do verso 6, no meio do redemoinho novamente, Deus fala com Jó, e agora vai falar sobre o poder de Deus. E aí ele lança mais questões sobre a grandeza do ser de Deus, tá bom? Ele fala dos animais que Deus criou, e fala do poder que Deus concede a esses animais, e vai lembrar que só Deus pode ir contra essas criaturas que Deus falou. Aí ele vai falar aqui do hipopótamo, vai falar também do leviatã, em algumas traduções vai falar crocodilo, né? Mas pelas características dos animais, né? E é até aqui que fala que algumas pessoas confundem um texto dizendo que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Na verdade é na presença do animal que salta o desespero, não é nem alegria, é o desespero. E ele fala que esse animal, ele tem escamas que flechas, lanças e espadas não podem penetrar. Ele diz que o refogar das narinas sai fogo, brasas de fogo deste animal. Aí, olhando assim pela imaginação e pelo que a gente conhece de desenho animado, a gente entende que parece falar de um dragão, tá bom? De um animal que ele tem força, tem escamas e que ele cospe fogo, algo dessa natureza. Mas nós não sabemos realmente se é,
e se existe esse animal hoje. Existiu sim, porque senão Deus não teria falado acerca dele. Mas não sabemos se existe hoje, né? Alguma coisa dessa natureza. Eu tentei pesquisar, ver se encontrava alguma coisa, encontrei um lagarto, que ele tem uma substância que quando ele cospe, ele queima, ilumina como fogo, tá bom? Mas não chegou a ser um dragão Tiamat, da caverna do dragão, né? Não chega. Mas ele fala disso, e ele fala isso e diz, qual é o homem que pode dominar sobre eles? Mas Deus está dizendo, eu criei eles, eu domino sobre eles, eu executo todas as coisas, eu tenho o poder de fazer isso, porque eu fiz isso, eu criei tudo isso. Aí da experiência que Jó teve com esse encontro com Deus, é que surge então o entendimento, a forte convicção, e é isso que Jó quer dizer assim, bem sei. No início do culto nós cantamos, já sei, comprado por Cristo eu sou, né? Comprado por Cristo eu sou, já sei, com Cristo ao céu, sim eu vou. Essa ideia de saber é o que Deus deseja que existe em nosso coração. Como também Paulo fala em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos disso. Então, é desejo de Deus que eu e você saiba. E esse saber tem a ver com ter convicção, com ter certeza de algo, daquilo que é real em relação a Deus. E Deus deseja que você entenda isso, e eu também. E que você não se atemorize, porque quem é Deus? É o Senhor dos céus e da terra. É aquele que tudo obedece ao seu mandar. Eita, glória a Deus. Quarta-feira passada nós estivemos aqui recebendo uma palavra sobre isso também, onde Cristo, Filho de Deus, que também é Deus, está na tempestade, e Ele dá ordem ao mar e ao vento, aquieta-te, emudece, e tudo se faz bonança. Você já imaginou sobre isso? É esse mesmo Deus que também é autor da providência. É Ele que faz com que os corvos alimentem Elias. É Ele que faz com que o azeite da botija não pare de se multiplicar. É Ele que faz estas coisas espantosas. É Ele que faz descer o maná do céu, que sai água da rocha. É Ele que alimenta o seu povo. É esse Deus grandioso. E Deus está querendo que o povo dele entenda isso. Saibam disso. E Jó agora está dizendo, pela experiência que ele teve com Deus, bem sei, eu agora sei, porque antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Aí obviamente a gente entende, de ouvir falar é um certo conhecimento, e eu também quero falar um pouco sobre isso, aplicando para aquilo que foi estabelecido por nós, a nossa campanha de leitura da Bíblia. Lembra disso? Nós estamos falando de Jó, um personagem que é da era dos patriarcas. E o que Jó tinha para manter sua fé em Deus era o que ele conhecia daquele momento para trás. Então não havia lei, não havia Samuel, Reis, Crônicas, não havia os salmos, a não ser o salmo de Moisés. Aliás, nem de Moisés podia, porque Moisés ainda não tinha nada. E ele manifestava sua fé em Deus. E nós temos toda essa escritura diante de nós, que favorece nós termos conhecimento de Deus. E será que estamos levando a sério isso? Amanhã é dia 31. E ontem à noite no nosso grupo eu falei sobre isso. Amanhã é dia 31. E no plano de estudo que a gente fez, de leitura que a gente fez, eu fiz uns cálculozinhos para que a gente pudesse ler pelo menos 2 capítulos por dia só. 2 capítulos por dia para ler Gênesis e o livro de Hebreus. Gênesis e Hebreus. E eu espero que vocês tenham levado a sério isso. Tá bom? Porque é para o conhecimento de Deus chegar até nós. E aí eu falei como eu estou fazendo e seguindo o plano. Eu já passei de Gênesis, eu já estou no livro de Êxodo. E aí eu disse para eles, olha, quando eu chego em determinada hora do dia, em que eu já tenho feito algumas coisas, então eu me sento na mesa,
Pego a minha Bíblia e vou ler meus 2 capítulos. E aí, eu não leio rápido para apenas marcar que li o capítulo. Eu leio com atenção aquilo que o texto está dizendo. Porque ali dentro vai ter informações grandiosas e preciosas sobre Deus. E aí a gente vai conhecendo mais do ser de Deus. O Senhor vai se revelando para nós nas páginas da Sagrada Escritura. Porque esse é o nosso bem maior. É a nossa regra de fé e prática. E ela que é o pão que alimenta a nossa alma. E que faz com que a gente realmente confie em Deus e tenha descanso em Deus. Diante do que Jó ouviu, Jó viveu de acordo com o conhecimento que ele ouviu. E nós, irmãos, que temos uma nuvem maior de testemunhas, como diz o autor de Hebreus, que já passamos pela obra redentora de Cristo, já estamos inseridos na nova aliança, e quando a gente lê os termos da nova aliança, em que Deus ele fala acerca do que vai fazer para com aqueles que ingressaram nessa nova aliança, nós realmente devemos ter paz em nosso coração e confiar plenamente que tudo realmente coopera para o nosso bem. Porque Deus diz isso, Ele diz, eu farei uma aliança, e nessa aliança eu não deixarei de fazer o bem a eles. E ainda que a gente passe por aflição, essa aflição vai cooperar para o nosso bem. Deus vai produzir algo grandioso em nossos corações por meio dessas aflições. Deus nos vai ligar a Ele por meio das aflições. Deus vai conduzir a gente para estar em intimidade com Ele, coladinho assim, ó, recebendo dele alimento para a alma. E aí Ele vai nos desarraigar do mundo e de confiarmos em qualquer coisa deste mundo, para olharmos para Ele e mantemos a nossa fé nele, e temos essa convicção que Jó acaba de ter depois dessa experiência com Deus. Bem sei, eu estou certo, eu estou convicto de que, aí ele complementa, tudo podes. Há alguma coisa que seja difícil de Deus fazer? Olhe para a Bíblia Sagrada e veja quantas coisas grandiosas e estupendas Deus fez. Ele mudou? Ele é o mesmo. Ele ainda hoje governa e reina. Tremam as nações diante dele. Tremam os reis, presidentes, governadores diante desse Deus grandioso. Porque basta apenas uma palavra e tudo se transforma. Eita! Oh, glória a Deus! Por quê? Porque Ele tudo pode. E Ele atestou isso no livro de Gênesis, quando Ele vai ter com Abraão, ele e os 2 anjos para destruir Sodoma por causa do seu pecado. Ele começa a dialogar lá e ele pergunta onde é que está Sara, e Sara está lá dentro da tenda. Aí ele diz, olha, por esse tempo, daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Sara ri lá dentro, e Deus vê que Ele vê tudo. Deus vê tudo. Aí no diálogo Deus vai falar com Abraão, por que Sara se riu? Aí Sara diz, eu não ri, né? Certamente você riu. E Deus pergunta, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Esta pergunta, irmãos, ela deixa a gente pequenininho, porque a gente sabe a resposta. Não há nada que Deus não possa realizar. Ele abre a madre da mulher estéril e faz com que ela tenha filho. Olha, a mulher já passou do costume, não tinha mais condição de gerar filho, mas Deus fez ela gerar filho, como também fez com Isabel, como também fez com tantas outras mulheres na Sagrada Escritura. Ele ressuscita o morto, que ninguém pode ressuscitar, mas Ele pode, porque Ele é Deus, tá bom? Ele faz uma planta nascer num dia, já virar uma árvore de tamanho médio para dar sombra, como fez com Jó, e no outro dia Ele pode fazer ela perecer e acabar-se, entendeu? Ele faz com que a chuva caia onde tem que cair, Ele faz ela cessar de cair, Ele dá vida, Ele tira, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Tudo Tu pode, Senhor.
visto que tu criaste todas as coisas, visto que tu consome todas as coisas quando tu queres, visto que tu restabelece o que tu quer, visto que tu faz todo o teu propósito caminhar para o que realmente é. Aí quando a gente olha para a Escritura e vê os diálogos dele com Abraão, eu estou ainda meditando em Gênesis, viu, irmãos? Naquilo que Deus fala a ele: olha, certamente eu farei de ti uma grande nação, e o teu povo ficará escravo 400 anos, mas depois eu vou tirar ele e vou mandar para a terra que eu disse que era sua, que eu lhe daria a você e a sua descendência. E ele faz exatamente o que ele disse. Ele faz exatamente o que ele disse, porque ele pode todas as coisas. E quanto à cura, os milagres que Deus faz, quem aqui já não viu um testemunho de alguém que estava doente e Deus curou? De alguém que estava com um tumor e Deus fez desaparecer o tumor? De alguém que estava com febre e orou e Deus sarou tudo e foi embora a febre e tudo mais? Porque Ele pode tudo, irmãos. Ele pode tudo. E diante da circunstância que Jó estava, obviamente, este livro também foi escrito depois de todo o processo. Aí você imagine, Você imagine diante desta experiência que Jó tem, contemplar a sua restauração. Deus cura ele por completo. Depois multiplica seus bens, todos. Também sei que tudo pode. Tudo tu podes, Senhor. Tudo tu podes. E uma das coisas também que a gente precisa entender: Deus nos deixou a sua palavra, e a gente vai a ela para ter conhecimento de Deus e aumentar a nossa fé. Mas em cada um de nós vai haver momentos em que Deus vai aparecer para a gente, para que não fique apenas o testemunho da Escritura. Porque alguém pode dizer que o livro foi escrito por homens e começar a deturpar as coisas que aqui estão e começar a querer tirar da mente, do seu coração, a fé que você depositou ao ler as Escrituras. Mas para balizar isso, ele aparece. Vai chegar o momento da experiência com Deus acontecer. Vai chegar o momento em que Deus vai selar a sua palavra no seu ser. E não há ninguém mais no mundo que possa lhe desconverter. Porque quando Ele vem, Ele revela o seu ser a você. E pode todo mundo dizer o contrário, mas você sabe quem é Deus. E que Ele apareceu para você, e que Ele fez algo extraordinário na sua vida. E esse vai ser o seu testemunho. E se a gente tivesse a oportunidade de escrever na Bíblia, a gente ia contar os feitos do Senhor para conosco. Para você saber que Ele é Deus. E nunca mais ficar frustrado, nem pensando em desistir, nem desanimado, nem cabisbaixo, nem não entendendo nada. Mas saiba que Ele é o seu Deus, o Deus que tudo pode. E também, o texto vai dizer que nenhum dos teus planos. Aí quando a gente observa isto, a gente entende que há um plano de Deus em curso. Quem já leu a Escritura completa, vai perceber que tem um princípio e tem um fim. Tá bom? E que ele diz nesse último livro, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu mesmo. Eu fiz e estabeleci todas as coisas. Ele diz assim. Então, quando Deus tensionou fazer tudo isso, e obviamente antes de fazer tudo isso, Ele sentou no sentido figurado, com o Filho, com o Espírito Santo, e Ele resolveu estabelecer o curso da história. Ele resolveu fazer isso. E é grande isso. É lindo isso. Nada frustra Deus. Todos os acontecimentos estão registrados no livro de Deus. Tudo isso que está acontecendo agora, está tudo lá. E algumas coisas Ele disse isso para nós. Até Jesus Cristo, no sermão escatológico, falou também que no fim dos tempos, estas coisas todas aconteceriam. O volume de pecado aumentaria, a maldade se multiplicaria por
se multiplicar também o conhecimento, né? E muita gente ia andar pelo caminho da porta larga, que leva ao inferno. Ele falou tudo isso. Isso não é novidade para nós, já está escrito isso, já está realmente registrado no plano eterno de Deus. Então, ele criou, tem um início, e aí vai caminhando toda a história, e vai ter um fim também. E nós já sabemos qual é o fim. Qual é o fim que vai ser reservado no fim de tudo? É que Deus, no último dia, no ressoar da última trombeta, Ele ordenará o seu Filho que venha sobre as nuvens, e o Filho vai ordenar os anjos que nos leve para junto dele. Os mortos vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado, vão se unir com o Senhor. Nós, se estivermos vivos, vamos também ser levados às alturas, arrebatados, e neste momento nosso corpo é transformado e a gente se une com o Senhor. Depois vem a batalha contra o mal, a gente entra no estado eterno, no novo céu e na nova terra, e vamos viver com Ele para todo sempre, e nessa terra não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem coisa alguma, só alegria e amor, e glória e aleluia, eita glória a Deus, e todas as coisas vão passar, estas línguas estranhas vão cessar, a interpretação não vai ser preciso mais, a profecia acabou-se tudo, mas o que vai permanecer é o amor. Esse vai permanecer e a gente verá como Ele é. E eu aguardo e anelo por isso, louvado seja o Senhor, tá bom? Então nós temos visto aí que há um plano que Ele estabeleceu que isso vai acontecer. E quando já fala de planos, é porque para esse plano maior acontecer, existem os pequenos planos dentro do plano grande. Então, ele começa usando um homem, Abraão. De um homem ele faz uma nação, depois ele pega essa nação e usa ela para mostrar ele no mundo todo, né? Para dar testemunho dele perante o mundo todo. Depois ele envia seu filho, e aí ele começa os planos todos, com um, com o outro, e etc e tal, e ele usa a maneira como ele quer cada um. Ele usou o faraó para glorificar o nome dele, ele usou a Síria também para corrigir o povo de Deus, e o povo ser espalhado por várias nações, para levar também o conhecimento desse Deus. Ele usou a Babilônia, ele usou os medos persas, ele usou os gregos para espalhar a língua grega, para que depois ele pudesse difundir o evangelho todinho. Ele usou os romanos para abrir estrada, para que os missionários do Senhor pudessem ser espalhados pelo mundo todo, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo isso. Então, dentro de um plano grande, ele tem vários planos pequenos. E Jó entendeu que o agir de Deus é assim, e ele faz essas coisas como ele quer. Não é interessante isso? Assim, olha, enquanto Deus tem um plano com alguém, e Ele revela o seu plano a essa pessoa, porque Ele deseja que essa pessoa tenha conhecimento disso. Exemplo, vou usar outro exemplo no livro de Gênesis também, que eu já li, que é o exemplo de José. Ele dá um sonho a José, que ele vai governar sobre os seus irmãos. Aí ele dá outro sonho a José, vai governar sobre a família toda de José, o pai, a mãe e os filhos. Diz isso. José não entende, mas é levado assim, não é? Aí, se alguém fosse interpretar esse sonho dessa maneira, poderia logo pensar que ele já seria exaltado, né? Mas não, Deus usa um outro processo. E o processo de Deus é levar o homem a reconhecer que não é nada e que depende de Deus. Então, o que é que acontece? Os irmãos começam a ter inveja de José, vendem ele, queriam matá-lo, mas aí houve a intercessão de Rúben, e aí vendem José. José é levado para a casa de Potifar, aonde ele vai aprender a administrar. E aí ele é ensinado lá, e ele aprende outras coisas da cultura egípcia também, né? É alguém bem dotado de capacidade de aprender, então ele aprende tudo. Aí vem as provações, as tentações, aí vem a tentação da mulher de Potifar, que queria ter relacionamento com José. José foge, ela arma uma arapuca para ele, ele é preso, aí ele vai para a prisão. Agora ele vai administrar a prisão, e aí ele é bem sucedido no que faz, e Deus concede a graça dele conhecer o copeiro do rei, aonde ele tem um sonho, e José, pela graça divina, revela o sentido do sonho, para depois chegar no faraó, que Deus dá sonho a faraó, das vacas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e também das espigas, 7 espigas bem frondosas e a outras espigas mirradas, que consomem as espigas boas, né, as frondosas. E Faraó fica intrigado com esse sonho, chama todos os magos do Egito, os sábios, para discernir o sonho, ninguém discerne. Aí o copeiro lembra-se, até nisso, porque assim, tudo tem um tempo designado por Deus. Quando José revelou o sonho do copeiro,
Ele diz ao copeiro: quando tu estiver lá, quando você for restabelecido, lembra-te de mim, porque eu estou aqui injustamente. O texto bíblico vai dizer que passou 2 anos. Acaba nem lembrou. Aí a gente pode chegar e dizer assim: o caba ruim. Não, foi Deus. Porque quando Deus tem um plano, Ele faz do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. E aí, passados esses 2 anos, então, é que José é levado à presença de Faraó. E aí ele dá toda a revelação que Deus deu a ele, concedeu a ele para saber. E Faraó então estabelece como segundo no reino, e ele passa a governar sobre o Egito, até que chega o tempo da fome, e os irmãos de José vão comprar comida no Egito, e José reconhece eles, ele não reconhece José. E aí então se cumpre aquele sonho que Deus deu a ele. E eu creio que nos dias de hoje, Deus também pode ter um plano conosco, e querer nos usar para o louvor da sua glória no seu reino. E com certeza Ele já deve ter revelado alguma coisa ao seu coração. Então se prepare. Você vai ser provado, você vai ter que ser aperfeiçoado por Deus. E na escola de Deus, irmãos, nós passamos por vários tipos de provações. Desde privação, de enfermidade, de dor, de angústia, de tentações, para sermos aperfeiçoados e estarmos prontos para viver o plano que Deus tem conosco neste mundo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus por isso, tá bom? E aí, diante desta realidade, Jó entendeu: nenhum dos teus planos pode ser frustrados, nenhum, porque se Ele pode todas as coisas, então nada pode impedir o agir de Deus. Aí a questão de não ser frustrados, é para que a gente tenha certeza de que tudo que Deus, Ele determinou nos decretos eternos, vai acontecer. Aí eu me lembrei das passagens escritas no livro do profeta Isaías, onde diz assim, vocês já ouviram isso numa pregação pentecostal, ó: assim como pensei, sucederá. Foi Deus que disse. Eita, nessa hora eu tremi, irmãos. Me veio um arrepio na coluna e disse: eita, glória a Deus. Assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Porque o Senhor dos exércitos o disse. Ele disse isso. Ele falou isso. Então a gente pode confiar. Todas as promessas que Deus diz se cumprem. Nenhuma delas cai por terra, irmãos. Nenhuma sequer cai por terra. Então, se Ele disse que Ele nos preserva, Ele nos preserva. Se Ele nos livra, Ele nos livra. Se Ele disse isso, Ele faz. Ele realiza de verdade, porque Deus é fiel. Ele é fiel, irmãos. Aí você imagine isso. Nenhum significa que não há possibilidade nenhuma. Tá bom? Daquilo que Deus, Ele arquitetou e planejou no seu plano eterno, acerca do seu povo, e daquilo que Ele estabeleceu que tem que ser, será. Haja o que houver, será. E não é somente isso, irmãos, eu me lembrei de Isaías 46. Isaías 46. Eu já li essa passagem uma vez, eu fiquei maravilhado com ela. Porque essa passagem assim abriu os meus olhos para o agir de Deus. Isaías 46, Isaías 46. Vamos ler para a gente ver. Isaías 46. Bendito seja o Senhor. Olha só. Versículo de número 8 em diante diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. 2 pontos. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo:
o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. O que chamava de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O que Deus está dizendo aqui, tá bom? O que Ele está dizendo assim, é que o povo olhe para trás, e que desde o princípio Deus diz as coisas que vão acontecer. Ele anuncia as coisas que vão acontecer. Só que se a gente parar só nisso, a gente vai entender que é assim, que Deus vê o amanhã, e porque Ele vê o amanhã, sabe o que acontece, então Ele está dizendo o que vai acontecer, porque Ele viu, pela sua onisciência. Entendem o que eu digo? É como se Ele tivesse a capacidade de enxergar o futuro, e Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro, e Ele está anunciando hoje o que vai acontecer. Mas parece que é como se o futuro, ele acontecesse por si só, e Deus está vendo ele, está anunciando ele. Mas não é assim que o texto diz. O texto diz assim: Ele anuncia as coisas que não sucederam e que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Quando ele fala isso, o meu conselho permanecerá de pé, significa que o que ele está dizendo, ele vai fazer acontecer. É diferente de já estar lá e ele vê o que está lá. Não, eu estou dizendo que eu farei isso que eu estou dizendo agora, que vai acontecer no futuro, eu vou fazer acontecer. Porque é Ele que rege o amanhã. É Ele que estabelece todas as coisas que hão de acontecer. É Ele. E mais à frente ele novamente diz isso. Ele diz, eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Aí ele fala, antes disso, onde ele permanecerá de pé, ele diz, farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Eu farei com que aconteça do jeito que eu estou dizendo. Eu farei. Então, quando ele disse a Abraão que ele suscitaria uma nação e que a nação estaria 400 anos escravizada, depois ele libertaria com mão poderosa, ele fez com que acontecesse do jeito que ele disse. Aí agora ele diz também, no verso de número 11, né? Ele fala do homem que ele vai chamar, ele diz, eu disse, eu também o cumprirei. Quer dizer, que aquilo que Deus anunciou que vai acontecer, Ele vai cumprir. Aí se a gente olhar para tudo que Deus anunciou no passado, acerca da vinda de Jesus, tudo, quando Ele disse que Jesus viria, então Ele cumpriu o que Ele disse. Quando Ele disse que haveria uma nova aliança, Ele cumpriu o que Ele disse. Ele fez acontecer do jeito que Ele disse. E quando Ele profetizou neste livro aqui, como seria a morte do Messias, Ele fez do jeito que Ele disse. Tudo Ele fez do jeito que Ele disse. Nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. Nada pode impedir a mão de Deus, tá bom? E ele diz, tomei este propósito, foi eu que estabeleci assim, é desse jeito. Ele diz, também o executarei. Então, irmãos, aquilo que está dito também acerca do futuro, do fim do mundo, daquela chuva de pedra de fogo sobre a humanidade ímpia, vai acontecer. Sobre o lançar dos demônios, do diabo e de todos aqueles que não crerem em Deus, no lago de fogo, na segunda morte, vai acontecer do jeito que ele disse. Mas também do jeito que ele disse, que quando ele soa a outra trombeta e Jesus voltar e ele vai nos levar, vai acontecer também. Eita glória a Deus, não somente isso, ele diz também que vai ouvir nossas orações, que Ele está com os olhos sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então Ele está, hoje Ele está operando na minha vida e na sua, Ele está nos mantendo firmes, e ainda que a nossa carne lute e queira resvalar os pés, Ele vai com o seu Espírito e envia da sua graça, e nos resgata, e nos levanta, e levanta alguém para dizer, ei, acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Diz assim, porque Ele tem um plano.
E nesse plano ele envolveu a sua igreja nisso. E nós somos a igreja de Deus. Aqueles que são realmente do Senhor estarão inclusos nesse plano. E nenhuma das coisas que Deus tem acerca da igreja pode ser frustrada. Porque Ele é conosco. E Ele executa as coisas. Ele não somente prediz ou olha para o futuro e diz que vai acontecer. Não, Ele diz: eu vou fazer com que o futuro seja do jeito que eu estou dizendo. Aí é uma outra passagem que diz, eu tentei achar ela, que diz assim, e a mão do Senhor está estendida, quem pode fazê-la voltar atrás? No termo de abençoar. Se Deus resolveu nos abençoar, não tem quem tire nossa bênção. Porque é da vontade dEle, do propósito dEle. Sermos abençoados por Ele. Isso é maravilhoso demais. É grandioso demais. Aí se é assim, então, para os pais, que Deus já revelou, que vai alcançar os seus filhos, Ele vai alcançar. Se Deus revelou, e é Deus que está falando mesmo, Ele pode dar o giro de 360 graus pelo mundo todo, mas Deus vai pegar ele. E vai botar ele nos pés dele, para ele crer em Deus e andar na presença de Deus. Se Deus falou isso, vai acontecer. Porque ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Haja o que houver, na vida de quem for. Se Deus falou para a esposa que tem que clamar tanto pelo seu marido, não se preocupe não. Vai chegar a hora da virada. De eu pegar ele de jeito. Mas quando eu pegar ele de jeito, não se preocupe não. Se eu arrancar um braço dele, é para a glória dele, para a glória do meu nome. Você apenas dê glória e entenda que é Deus agindo e pronto, está na hora, é o tempo de Deus. Quando Deus fizer isso, você vai se alegrar porque Ele está fazendo isso. Tá bom? Mas é aquilo que realmente Deus estabeleceu que prevalece, é isso. E Jó entendeu estas coisas diante do que ele estava vivenciando. Depois dessa experiência e da agora dele ver Deus, nada pode impedir o agir de Deus. E interessante, irmãos, esta semana eu recebi um livro. Quem é mantenedor da consciência cristã, a cada 2 ou 3 meses eles dão um livro de bônus, eles dão um livro de bônus. Aí eu recebi um livro, e o título do livro é Tudo Coopera. Tudo coopera. Eu disse, meu Deus, Pia mesmo, é quando Deus quer falar mesmo, Ele faz chegar as coisas até nós. E aí este livro vai falar realmente das coisas boas que cooperam para o nosso bem e das coisas más que cooperam para o nosso bem. E ele fala lá, tem uma grande parte sobre as coisas más ou as aflições que cooperam para o nosso bem. Aí quando Deus põe a gente em aflição, é para que a gente possa ser liberto da inclinação para o pecado. Quando Deus põe a gente em aflição, é para que a gente ore mais, que a gente é preguiçoso para a oração, aí Ele põe a gente em aflição para a gente orar mais, para que seja manifestada a graça e o poder dEle. Quando Ele põe a gente em aflição, é para Ele trabalhar em nosso coração e ver que a gente não está isento de passar por dificuldades e que precisamos depender de Deus constantemente, estar aos pés do Senhor em todo o tempo. Quando Deus coloca a gente em aflição, é para que a gente possa crescer em santidade. Quando Deus coloca a gente em aflição, é para a gente crescer na intimidade com Deus. Quando Deus coloca a gente na aflição, é para que a gente venha conhecer mais do poder de Deus. E é óbvio que vai depender da natureza da aflição, mas em cada uma delas, Deus tem um propósito, e esse propósito não é frustrado, porque Ele vai levar isso a bom termo, Ele vai concretizar aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai fazer com que a gente seja aperfeiçoado, porque isso tudo vai cooperar para o bem da gente, não o bem que eu possa imaginar, mas o bem que Deus tem para nós, que é o melhor, tá bom? É o melhor, e neste mundo a gente precisa compreender estas coisas, e diante do que foi dito aqui por Jó, então ele compreendeu isso, que toda essa aflição que ele passou,
tudo que ele realmente experimentou diante da luta e da batalha de ter perdido família e tudo mais, seus filhos, houve algo grandioso e que estava no propósito de Deus, porque ele era um crente e a Bíblia diz que ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas faltava ali uma coisa: teus olhos verem a Deus. Faltava ali isso. Então foi necessário passar por isso. E por conta disso, Deus tirou os filhos dele. Como pode tirar algo de nós? Para que o propósito de Deus seja estabelecido. Por isso eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Louvado seja Deus, não é? Nós também entendemos isso na conjuntura atual. Nenhuma nação está à revelia por si só. Todas elas estão debaixo do domínio de Deus. Cristo é o Senhor de todos. Ele reina. E no fim, Ele executará todo o seu desígnio com todos os povos, conforme Ele determinou, porque assim está escrito. Louvado seja Deus. E isso deve fazer com que eu e você, tá, irmãos, entendamos que no nosso relacionamento com Deus, precisamos confiar e descansar em Deus. Isso deve ser gerado por nosso relacionamento. Nosso relacionamento com Deus deve gerar confiança e descanso em Deus. Nosso relacionamento com Deus deve gerar confiança e descanso em Deus. Então não se perturbe, não. Descanse no Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Muito obrigado, ó Pai eterno, por Tua santa e graciosa palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. E louvamos, ó Deus, porque estabeleceste um plano eterno. Neste plano, ó Deus, incluísse a nós também. E sabemos, ó Deus, que o Senhor levará a bom termo todas as coisas a nosso respeito. Então que possamos crescer, Deus, no entendimento e no relacionamento contigo, ó Deus, seja gerada confiança e descanso em Ti, em nossos corações. Que não nos abalemos com nada, pois o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que reina soberanamente, que governa o mundo e o universo todo, e que realiza, Deus, os teus desígnios conforme tu queres. Obrigado, ó Deus bendito, por esta noite ter falado graciosamente ao nosso coração, ao coração da tua igreja, e nos fortalece, ó Deus, para os dias que virão, porque sabemos, ó Deus, que os dias são maus, o tempo está se abreviando, e nós precisamos cumprir cabalmente o teu propósito na nossa vida, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Abençoa, Deus, a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.